Depois de ter falhado ontem os dois treinos do Benfica, Enzo Fernandes regressou ao Benfica Campos e temos também algumas novidades sobre o mercado de transferências do Benfica. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou Miguel Santarém e este é o 5 Minutos a Benfica, um canal à cobra do passado, o presente e o futuro da equipa encarnada. Os dias mais recentes do Benfica foram bastante atribulados. Tivemos a primeira derrota da época frente ao Sporting Braga, com números pesados, um 3-0. Depois tivemos aqui o fim de ano, toda a polémica com Enzo Fernandes. E a verdade é que na sexta-feira temos o regresso à competição e temos que responder de forma efetiva e de forma competente ao próximo jogo, que vai ser contra o Portimonense no Estádio da Luz às 19 horas. E é de facto indispensável conseguir aqui uma vitória, os 3 pontos, para mais um jogo do campeonato, numa partida que pode ser muito complicada, porque podemos ter 3 dos jogadores mais importantes da época ausentes para este jogo. Um já sabemos que de certeza não vai estar disponível, Rafa Silva, uma vez que viu 5 cartões amarelos e portanto está fora deste jogo. Depois também temos aqui a questão Enzo Fernandes, que também acredito que o meio argentino estará indisponível para esta partida frente ao Portimonense. E finalmente temos aqui um jogador em dúvida, o extremo David Neres, tem estado com problemas físicos e esperemos que esteja disponível para este jogo frente ao Portimonense, porque independente dos jogadores que estiverem a titulares e os jogadores que forem embora e os jogadores que entrarem, aquilo que de facto é mais importante é de facto a componente esportiva, e aí o Benfica tem de vencer em campo contra o Portimonense na próxima jornada do campeonato na sexta-feira. Vamos lá então falar sobre as novidades sobre Enzo Fernandes. Eu sei que pode ser um pouco aborrecido, está sempre a dar novidades diariamente sobre a situação do jogador, mas como devem imaginar, tem havido bastante polémica, principalmente nas últimas horas, e é imperativo ir atualizando o que é que se está a passar com o médio argentino. Portanto, como podem ver pela imagem que foi publicada pelo jornal A Bola no início da manhã, temos então o regresso do jogador ao Benfica Campos, ele que chegou ao centro de treinos por volta das 9h30. O Benfica tinha feito um ultimato para o jogador se apresentar hoje, o que acabou mesmo por acontecer, mas o jogador vai continuar sob a alçada disciplinar e deverá receber uma multa pesada depois da ausência de 2 treinos e ter estado a passar a passagem de ano na Argentina, situação que foi à revelia do clube. O certo é que o Benfica tem de ser inteligente nesta situação, multar o jogador, demonstrar que tem de respeitar o clube, ninguém está acima do Sport Lisboa Benfica, Enzo Fernandes não é mais que os outros e terá que ter aqui uma multa bastante pesada sobre o comportamento errático que teve, ele que está a tentar forçar a saída para o Chelsea, que vai tentar conversar com o Rui Costa para chegar ao entendimento. O certo é que o desejo por parte do Benfica é receber os 120 milhões de euros a pronto, algo que o clube londrino não está disponível a fazer. É que, ao que tudo indica, os Blues pretendem pagar acima da cláusula de rescisão, portanto dar 127 milhões de euros, mas aqui com o importante senão é que este pagamento seria em 3 prestações de aproximadamente 42 milhões de euros ao longo dos 3 próximos anos, situação que o Benfica não aceita e pretende receber o dinheiro todo agora ou então não vendo o jogador. Estou bastante curioso para ver quais é que vão ser as consequências e decisões que a estrutura benfiquista vai fazer a todo este caso. Certamente uma multa vai acontecer, agora vamos ver se o jogador vai estar disponível a jogar ou não pelo Benfica em próximos jogos, ou se vai ser colocado a treinar de parte. A verdade é que ele demonstrou uma falta de respeito não só com o clube, mas também com os companheiros de equipa, ao demonstrar que se achava melhor que os outros. Estou bastante expectante para as próximas horas do Benfica, uma vez que ainda não houve qualquer comunicado por parte das Águias a falar sobre este assunto. É preciso de facto colocar aqui um exemplo forte para que não se repita mais nenhum jogador ter este tipo de comportamento, uma vez que apesar da importância ser maior ou menor no relevado, fora dele são todos iguais e as regras são para se cumprir. O jogador é profissional, recebe um ordenado bastante chorudo, foi sempre apoiado pela massa associativa, portanto não tinha nada que se comportar desta forma e terá que receber mesmo aqui um castigo exemplar. Naturalmente que o Benfica já começa a preparar a sucessão de Enzo Fernandes e começa-se a precaver, encontrando aqui vários jogadores que podem substituir o médio argentino. Tem-se falado de vários jogadores provenientes desse mesmo país, a Argentina, mas também de alguns mercados europeus. São inúmeros os nomes já apontados ao Benfica, desde Alan Varela, Carlos Alcaraz, Máximo Perrone, Joy Verman, Danilo, mas também mais recentemente o turco
Orkun Kökçü. Se Maximo Perrone parece ser já um caso perdido, uma vez que o Manchester City pretende acionar a cláusula de rescisão e contratar este médio argentino, a situação aqui de Carlos Alcaraz também começa a ficar um pouco mais difícil, uma vez que o médio do Racing também está a ter mais interessados à procura da sua contratação, e neste caso o Wolverhampton, que procura contratar então este médio argentino que tem feito uma grande temporada no Racing. A verdade é que estes nomes que eu já falei já se começam cada vez mais a ver outros interessados nestes jogadores, e acredito que o Benfica tem de se mexer o mais rápido possível, porque senão vai acabar por perder as primeiras opções e vai ter que encontrar aqui uma solução de recurso. Aquilo que a gente pretende é ir em busca de um jogador no meio campo que tenha qualidade e que a equipa não sinta muita falta de Enzo Fernandes, que apesar de se ter portado muito mal com o Benfica nos últimos dias, é de facto um jogador bastante importante no estilo de jogo de Roger Schmidt, e é importantíssimo encontrar então uma solução o mais rápido possível, sendo que Fredrik Cauchens será naturalmente o titular inicialmente, mas se encontrarmos aqui um jogador que tem potencial e qualidade, pode ser aqui mais uma solução para o técnico germânico para a segunda fase da época. Nas últimas horas também foi apontado aqui mais um jogador ao Benfica, Dodi Lukebakio, do Hertha de Berlim. De acordo com a imprensa belga, o avançado belga de 25 anos está a ser seguido pelo Benfica, Galatasaray e Everton. Ele nesta temporada tem estado bastante bem, com 8 golos e 2 assistências em 16 jogos. Ele que termina contrato em 2024 pelo conjunto alemão. A verdade é que ele tem aqui uma avaliação de mercado pelo Transfer Market de 12 milhões de euros. É um jogador que tem apresentado um bom nível no conjunto germânico. No entanto, o Benfica não está neste momento interessado neste jogador. A verdade é que a prioridade do Benfica neste mercado de inverno, pelo menos por enquanto, passa pela contratação de um extremo e também de um médio para substituir então Enzo Fernandes. Ex-Itália asseguram que o jovem Ali Caprilli também está a ser seguido de perto por parte do Benfica. Quem o garante é o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, que diz que o jovem guarda-redes de 21 anos do Bari é um dos jogadores que tem sido observado com muita atenção por parte do Benfica. Ele neste momento tem 21 anos, representa neste momento um conjunto italiano que está na Série B, ou seja, na segunda divisão italiana. Ele que foi formado no Kiev, teve passagem pelo Leeds United, sendo emprestado depois ao Pro Patria até chegar ao Bari nesta temporada. É considerado aqui um jovem guarda-redes com muito talento e com uma grande margem de progressão. No entanto, por enquanto, o Benfica, para contratar alguém para a baliza, será sempre se algum guarda-redes sair. Neste caso, Elton Leite, que tem sido apontado a uma saída. Em caso o guarda-redes brasileiro permanecer no plantel, o Benfica não vai avançar para nenhum guarda-redes. E, aliás, Vladan Kovacevic será sempre um plano A por parte do Benfica, se houver necessidade de um reforço da baliza. António Silva tem sido uma das revelações desta temporada. Ele que conta até agora com 20 jogos pela equipa principal do Benfica, 3 gols marcados, e tem de facto feito grandes exibições. Exibições essas que lhe valeram a convocatória para o Mundial por Portugal, e onde acabou por participar em um jogo pela seleção das esquinas. O certo é que os bons desempenhos também fazem com que várias equipas comecem a sinalizar este jogador, entre as quais o Real Madrid, que continua bastante atento a este jovem talento. E segundo a imprensa espanhola, o Real Madrid pode escolher então António Silva para substituir Nacho Fernandes, que tem 32 anos e que termina contrato neste verão, e portanto seria aqui a solução por parte da equipa merengue para reforçar o centro da defesa. O certo é que o Benfica quer contar com o jogador por mais do que uma temporada na equipa principal, quer assegurar este jovem talento, e até agora não parece muito execuível o Real Madrid pagar os 100 milhões de euros da cláusula de rescisão. Por enquanto parece que o futuro de António Silva está mais ou menos seguro. A verdade é que os bons desempenhos e a boa qualidade que ele tem apresentado nesta temporada vai fazer com que tenha cada vez mais equipas europeias a analisarem uma possível transferência, mas por enquanto, dado a ser um jovem jogador, acredito que o Benfica vai conseguir segurar por mais algum tempo este jovem central, um pouco como fez com Ruben Dias, que conseguiu aproveitar não só o panorama financeiro, com uma venda bastante interessante, mas também o panorama desportivo, uma vez que Ruben Dias fez vários jogos à ao peito. A vida não tem sido fácil para Diego Moreira nesta temporada, e a verdade é que já há algum tempo não é chamado por Roger Schmidt para as escolhas da equipa principal. Ele que até agora conta apenas com um jogo pela equipa principal das Águias, e foi em 9 de agosto
frente ao Midtjylland, onde participou em apenas 1 minuto, tendo sido chamado para a parte final do jogo. Ele nesta temporada tem tido aqui muitos altos e baixos, e a verdade é que não tem tido a continuidade a nível exibicional que se pretende. Ele que também aproxima-se do seu final de contrato, tem contrato com o Benfica até 2024 e tem havido aqui algumas dificuldades para um acordo da renovação do seu respectivo contrato. E sendo assim, Diego Moreira vai começando a perder cada vez mais espaço, sendo que no último jogo da equipa B do Benfica nem sequer foi titular, entrou a 15 minutos do fim na partida do Benfica B frente ao Nacional, sendo que os titulares a extremos foram Pedro Santos e Henrique Pereira. O jogador continua a aparecer no site oficial do Benfica como jogador da equipa principal, mas a verdade é que onde ele tem jogado com frequência na equipa B, um dos aspectos mais importantes é que a estrutura benfiquista também procura sensibilizar o jogador a uma renovação de contrato, para também ter aqui um contato mais longo com este jovem craque, que tem muito talento e muita qualidade, mas as coisas não têm corrido bem nesta época. Acaba por ser absolutamente normal, é um miúdo, tem 18 anos, é normal ainda não haver aqui uma consistência exibicional frequente, e é preciso também ter aqui alguma calma com o jogador. Aquilo que é fundamental é mesmo a renovação de contrato, para não termos aqui nenhum problema na próxima temporada. Amigo, não te esqueças de participar neste vídeo e deixando na caixa de comentários a tua opinião sobre os temas que temos vindo a falar. Qual é que pensas que deve ser o castigo de Enzo Fernandes e qual é que pensas que é a melhor alternativa para o meio argentino? Estou muito curioso para saber a tua opinião. E se és novo aqui no canal ou ainda não o fizeste por alguma razão e estás a gostar do conteúdo, porque não juntaste todos aos 5 minutos ao Benfica, subscreves o canal e deixares um gosto, estou a contar com o teu apoio. E já agora aproveita também para deixares na caixa de comentários #novidades do Benfica. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos ao Benfica. Saudações benfiquistas.